A Ele pertence toda a honra e toda a glória. Jesus é digno de ser adorado, amém? Jesus é Deus, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso descanso, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, gente. Eu gostaria que você quietasse o teu coração. Deus me concedeu uma palavra agora à tarde. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. E eu creio que é uma palavra muito importante para as nossas vidas. Eu gostaria que você estivesse aberto para receber o que Deus tem para você, para mim, nessa noite, amém? Que o nosso entendimento seja aberto, que um espírito de sabedoria e de revelação, como diz Efésios capítulo 1, possa fluir neste lugar. Eu quero falar um pouco sobre fundamentos nessa noite, né? Às vezes nós temos ouvido frases tipo assim, ó. Eu queria que você tivesse bastante atenção. Eu creio que é uma palavra muito preciosa, como todas as outras, mas eu creio que algo pode mudar o curso da nossa vida dentro de uma palavra dessa. Deus me ministrou muito forte agora à tarde, no meu lugar secreto, e eu penso ser um divisor de águas na nossa vida. O senhor crê, pastor, que algo pode? Eu creio. Uma noite pode mudar uma vida. Eu creio. Quando nosso coração está atento à voz do Senhor. Às vezes nós somos muito bons na música, mas não somos tão atentos na palavra, e aí começamos a movimentar muito. E eu gostaria que você estivesse atento a isso, né? Às vezes as pessoas têm mania, elas começam a usar frases. Eu gosto muito de frases, eu escrevo muito frases, né? Mas tem algumas que elas não têm base. Por exemplo, quando alguém diz assim: não importa como começa, importa como termina. Não tem nada mais ignorante do que isso. Começa uma casa sem se importar como vai começar, e depois que ela estiver bonita, deixa vir o primeiro temporal que você vai ver. Então é muito importante como se começa, e é muito importante como se termina. Às vezes o desânimo vem no meio. A Bíblia diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Mas o começo fala de fundamento, o final fala de beleza, amém? Quando termina uma obra, é para ter beleza. Quando termina uma casa, a nossa vida, o término da nossa vida é para ser belo. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, eu não vou ter tempo para ministrar tudo. Existem duas maneiras de você envelhecer. Alguns envelhecem, outros amadurecem. Nem todo velho é maduro. Amém? Tem gente que pensa que ficou velho e amadureceu. Não, tem um monte de velho que é imaturo. Quando você está amadurecendo, é diferente de quem está ficando velho. Quem está ficando velho está ficando rabugento. Reclama de tudo, qualquer coisa reclama. Isso é velhice, não é maturidade. Já não aguenta mais qualquer coisa. Não quero. Não, isso é gente velha. Gente velha é rabugento. Gente madura é gente experiente. Quando nós vamos amadurecendo, né, e o cristianismo, o Espírito Santo, ele tem esse poder na nossa vida de lidar com pessoas maduras, ou de fazer pessoas maduras. E quando chega, depois de anos, você começa a ver maturidade diante de uma circunstância, de uma fofoca, diante de um revés, diante de uma turbulência. Por quê? Ele é maduro, porque ele sabe que centenas, milhares de vezes Deus deu a vitória para ele, vai dar de novo. Tipo assim, eu conheço ele de anos. Então assim, é muito importante a maneira como as coisas começam, pois o início fala de fundamento. Uma das frases que eu tenho dito é que tempestade não derruba nada, ela só revela o que não tem fundamento. Nada na tua vida vai cair no meio do temporal. Se caiu é porque não tinha fundamento. Não, o problema me derrubou não, é que não tinha fundamento. Se tem fundamento, não cai. Você pode dizer amém? Amém. Não cai, queridos. O vento vem para todo mundo, como diz Mateus 7. A tempestade alcança as duas casas. Quem ouviu e praticou, e quem ouviu e não praticou, os dois ouviram. A diferença é que um praticou e o outro não praticou. Ok? Então, Jesus, como eu tenho dito aqui, é o nosso modelo. Nós devemos começar como ele começou. Qualquer homem da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, é uma referência para nós.
tanto positiva quanto negativa. Todos os homens da Bíblia são uma referência para nós, tanto positiva quanto negativa. Olhe para mim, olhe para mim. Mas Jesus é o nosso modelo. Amém? Você pode olhar algumas coisas de Davi, mas não pode copiar tudo de Davi. Amém? Você pode achar sabedoria em Salomão, mas você vai encontrar tolice em Salomão também. Não é verdade? Então assim, você vai encontrar algumas coisas boas de Paulo, não vai? Mas eu tenho certeza que algumas mulheres não gostam de algumas coisas de Paulo. Elas não gostam quando Paulo manda elas ficar caladas. Está vendo que já começa? Eu tenho certeza que elas não gostam quando Paulo diz: calai-vos, vaca de Bazã. Está na Bíblia isso, não está? As mulheres gostam disso, não. Então, nesse aspecto, e tantos outros homens, Pedro, Tiago, Judas, tantos outros. Mas Jesus não, ele é 100% o nosso modelo, a nossa referência, o nosso padrão. Amém? Então, capítulo 3 de Mateus, vocês já me viram pregar por dezenas de vezes esse texto. Capítulo 3 de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 17. Mateus 3, do 15 ao 17. Glória a Deus. Quantos acharam? Amém? Diz assim: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Diga comigo: se lhe abriram os céus. Amém? Nunca mais você vai ter céu fechado na tua vida. Quando os céus abriu para Jesus, nunca mais se fechou. Você está entendendo isso? Céus abertos é para nós. Ministração, unção, nós temos céus abertos sobre a nossa vida. Amém? Eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Nós temos aqui um princípio muito forte na questão de autoridade. Quando Jesus vai atrás de João Batista, andando aproximadamente 117 quilômetros, mas não é essa linha que eu quero falar hoje. Dessa linha vocês já me ouviram falar, né? Eu quero caminhar na segunda parte desse texto. De quando Jesus ele vai até João Batista, se sujeita a ele, para que se cumpra a justiça. Isso vocês já me ouviram pregando. Mas céus abertos e o Espírito Santo descendo sobre Jesus, é isso que nós vamos falar nessa noite. Jesus, ele é um homem, ele nasce ou nasceu como eu e você, porém de uma forma miraculosa, porque ele não nasceu através de um relacionamento de um homem e de uma mulher. O Espírito Santo engravidou Maria, amém? E depois o Espírito desce sobre Jesus. O nascimento de Jesus é marcado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo engravidou Maria. Agora, Jesus com 30 anos, saindo das águas, o céu se abre, e o Espírito Santo desce sobre eles. Até esse período, mantém a tua Bíblia aberta aí. Até esse período, Jesus nunca tinha feito um milagre. Até o momento em que o Espírito desce sobre ele, Jesus nunca tinha feito um milagre. Toda a vida de Jesus, se você estudar os 4 evangelhos, você vai ver que é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Nós fomos chamados para sermos conduzidos pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Não existe nada na nossa vida que não deveria ser conduzido pelo Espírito Santo. Preste atenção, Jesus está no início do seu ministério. Nós estamos falando sobre o começo das coisas. Ele vai até João Batista, isso é outro princípio.
Mas o céu se abre, o Espírito desce sobre ele. Ele não vai comer, ele não está fazendo nada até então. Ele não está desenvolvendo mesmo sabendo quem ele era. Com 12 anos ele já sabe que ele é o Filho de Deus. Porém, ele espera o Espírito descer sobre ele, para que ele possa desenvolver uma vida sobrenatural. Nós nunca teremos uma vida e um ministério sobrenatural se não formos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, como alguns dizem. O Espírito Santo é uma pessoa. E eu quero te dizer que ele é a pessoa mais linda que existe. O Espírito Santo é o relacionamento mais fácil que você terá em toda a sua vida. Ele é o teu intercessor, ele é o mestre da sua nova natureza. O Espírito Santo, ele habita em você. Que privilégio que nós temos. Nem João Batista teve isso. O precursor de Jesus não foi a habitação do Espírito, mas nós somos a morada dele. Você deveria se alegrar muito mais que isso. Você é a casa do Espírito Santo. Meu Deus. Vamos começar lendo o capítulo 4, versículo 1. Acompanhe comigo, Mateus 4, 1. A seguir o quê? Após o batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Você está entendendo isso? O Espírito desceu sobre ele, e o próximo acontecimento é o deserto. Cuidado, querido, quem levou Jesus para o lugar alto foi o capeta. O Espírito levou ele para o deserto. Nem todo lugar alto é Deus que me leva. Amém? A gente pensa que o deserto é do diabo, e as promoções são de Deus. Cuidado, as promoções podem ser de Deus, mas também pode não ser. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note que o para é indicativo, revela propósito. Ele está indo para o deserto para ser tentado. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará cultos. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Preste atenção, que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado, mas ele não estaria sozinho, o Espírito Santo estaria com ele. É muito importante nós entendermos e lembrarmos, e sobretudo termos consciência, que não importa o que estamos passando, o Espírito Santo está conosco no meio disso. Não, isso não é uma força mais. Não, isso é toda diferença. O Espírito Santo é uma pessoa, ele faz toda a diferença na nossa vida. Quando Jesus sai do batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Jesus jamais enfrentaria uma guerra sem o Espírito Santo. Preste atenção nisso. Jesus jamais enfrentaria uma guerra sem o Espírito Santo. Nunca enfrente uma guerra sem o Espírito Santo. Nunca queira encarar uma batalha sem o Espírito.
O Espírito Santo, ele não tem feridas de batalha. Sabia disso? O Espírito Santo, ele não tem feridas de batalha. O diabo não é palho para ele. Ele nunca se machucou numa batalha. O Espírito Santo é superior ao diabo. Por isso que estar com ele é a melhor companhia. Então, o Espírito Santo não tem feridas de batalha. O nosso andar com ele nos fará viver em vitória em toda e qualquer situação. Lembrando que a vitória não se resume no resultado. A vitória é uma condição que eu tenho. Diga comigo, uma vida de vitória não tem a ver com o resultado. Ser vitorioso é minha condição. Não se esqueça disso. Uma vida de vitória não se resume a um negócio concretizado bom. Uma vida de vitória, mesmo que o negócio dê errado, você é vencedor porque está em Cristo. Um evangelho barato que nós temos vivido é um evangelho que você só é abençoado quando o resultado deu certo. E nem sempre o resultado é o que te faz vencedor. Às vezes o resultado é positivo, mas você foi derrotado porque aquilo deu certo. E às vezes você é vencedor porque aquilo deu errado. Mas esse é assunto para outro dia. Nem todo resultado positivo é minha vitória. Teve coisa que deu certo na nossa vida e isso está fazendo mal. Sim ou não? Tem negócio que você viu que era uma benção, quando você fechou você viu que era um enrosco. Pastor, como foi que eu caí nessa? Falta de intimidade com o Espírito Santo. Se você desenvolver uma vida íntima com o Espírito Santo, você nunca vai cair no enrosco. Escute isso. Isso pode fazer toda a diferença em toda a nossa vida. Jovens, se vocês desenvolverem um relacionamento com o Espírito Santo, você nunca vai ter um casamento errado. Porque nós estamos querendo arrumar o Espírito, nós estamos pedindo ajuda do Espírito Santo para arrumar um casamento que ele não tinha para nós. Quando você ouve ele, você não entra em algo que não é para você. Você está entendendo isso? Jamais viveremos o que Jesus fez. Jamais viveremos o que Jesus fez por nós, se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo. Agora, é muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós entendermos que quando começa, eu quero que você vá comigo aqui para Lucas capítulo 4, é a mesma passagem, só que escrita de forma diferente. Lucas capítulo 4, é a mesma passagem, só que ela é escrita de uma forma diferente. E toda a Bíblia é a verdade, amém? Lucas capítulo 4, versículo 1. Acharam? Preste atenção em cada palavra do versículo 1. Preste atenção, olhe detalhadamente. Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo. Diga, Jesus, cheio do Espírito Santo. Amém. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Mateus fala para o deserto. Aqui está dizendo no deserto. Só que Lucas está dizendo Jesus cheio do Espírito Santo. Lucas faz questão de dizer isso, que ele estava cheio. Quando o Espírito desceu sobre ele, após o batismo, não deixou ele pela metade. Uma garrafa só está cheia quando ela passa a transbordar. Uma pessoa só está cheia quando ela passa a derramar. Enquanto primeiro derrama, enche, transborda. Nós começaremos a fazer impacto, não quando o Senhor derramar algo sobre nós, mas quando nós transbordarmos. Nós começaremos a mudar ambientes quando nós estivermos cheios a ponto de transbordar. E aí significa que por onde você passar, está derramando a vida do Senhor
através de nós. O Espírito Santo não desceu sobre você, ou se não desceu, vai descer, para você simplesmente sentir arrepio. O Espírito Santo não veio sobre mim apenas para me alegrar. O Espírito Santo não veio morar em mim apenas para que eu me sentisse bem. Todas essas coisas estão dentro, mas o Espírito veio habitar em mim para me ensinar como é que é a cultura dos céus, como é que eu vivo os céus na terra. O Espírito Santo não veio habitar em você para que ele parasse em você, mas para que você o transportasse pela terra. Eu gostaria que você entendesse algo em nome de Jesus. Ele não fica aqui quando esse culto terminar. Ele vai embora com você. Ele deita com você. Ele levanta com você. Ele vai para o trabalho com você. Ele entra no trem com você. Ele enfrenta os desafios dos dias maus com você. A questão é, nós temos consciência em todo tempo que o Espírito está em nós. Jesus tinha. Ele está comigo. Ele habita em mim. Aleluia! Jesus está cheio do Espírito Santo. Essa palavra cheio no original é pleres. Pleres. P-L-E-R-E-S. Pleres. Preste atenção, isso é muito importante. A palavra cheio é pleres, significa preenchido, completo, da alma totalmente permeada, inteiro, não tem falta de nada. Eu pirei o cabeção quando eu vi isso hoje. Cheio, pleres. Presta atenção, aqui vai responder muita coisa para nós. Cheio, pleres, preenchido, completo, da alma totalmente permeada, inteiro, não tem falta de nada. Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, ele tinha falta do quê? Aleluia. E quando eu li o significado da palavra pleres, completo, inteiro, sabe o que eu lembrei? Da palavra solteiro. A palavra solteiro é completo, é inteiro. E eu entendi que quando você está cheio do Espírito, você é solteiro, mesmo casado. Porque você não precisa deixar de ser casado, de ser solteiro porque você casou. Porque a palavra solteiro é completo. Presta atenção, isso é muito forte. Completo, inteiro. Jesus não teve necessidade no deserto. Ele não teve necessidade. Ele teve falta, não necessidade. Presta atenção. A sua alma estava plena do Senhor. A necessidade que ele tinha era uma necessidade física, porque ele teve fome depois de 40 dias. Mas a fome era uma falta, não era uma necessidade. Pastor, é a mesma coisa? Não, ele não dependia daquilo. Ele não dependia daquilo. Tudo que o diabo oferece para uma pessoa que não é plena, ele vai aceitar. Presta atenção, quantos aqui já comeram uma comida e se alimentou muito bem dela, a ponto de não aguentar comer mais nada? Já? Você comeu tanto, você falou, não aguento mais nada. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que gostava muito de banana. Presta atenção, eu ouvi a história de um homem que gostava muito de banana. Ele comia banana, e deram banana para ele, foi comendo, de repente ele começou a passar mal. Ele comeu tanta banana que começou a passar mal. Alguém disse para ele, vai lá no banheiro, põe o dedo na boca e vomita. Ele falou, se coubesse um dedo eu comia mais uma banana. Será que ele gostava de banana? Preste atenção, cheio é porque não cabe mais nada. Quando você está cheio do Espírito Santo, não importa o que o diabo te ofereça, você não quer mais nada. Eu estou cheio. O diabo fala, quer pão? Ele fala, não quero. Uma noite de sexo, também não quero. Eu estou pleno. Estar cheio é ter uma alma suprida no Senhor.
Quem está cheio não tem falta de nada. Você está entendendo isso? Estar cheio, queridos, é não caber mais nada. Quando você está cheio, o diabo pode oferecer o que for. Você diz: ah, estou cheio, não aguento, não quero não. Eu achei interessante não ter falta de nada. Como é que eu encaro o diabo? Cheio do Espírito Santo. Eu só vou vencer o diabo, eu só vou vencer as armadilhas de Satanás se eu estiver cheio do Espírito Santo. Qualquer necessidade sua torna você vulnerável. E se você estiver vulnerável, o diabo vai pegar você pela tua vulnerabilidade. Você está entendendo isso? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e nós nos enchemos através do relacionamento, o Senhor vai inundando cada área da nossa vida. As nossas fraquezas, os nossos desejos, as nossas necessidades, Ele vai preenchendo cada lugar da nossa vida. Escute, queridos, isso, para nós sermos vitoriosos, nós precisamos estar cheios do Espírito. Jesus está começando o ministério, o Espírito desceu sobre ele, e Lucas está dizendo, ele estava cheio quando ele foi enfrentar uma tentação. Se nós não estivermos cheios, nós não venceremos as tentações. Mas se nós estivermos cheios, não tem tentação que nos derrube. Você está entendendo isso, querido? A importância de estar cheio, pleno do Espírito Santo. Por que será que nós temos visto tantas quedas? Por que as pessoas não conseguem se firmar? Porque nós temos ignorado o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos ignorado a nossa vida com Ele. Ele é uma pessoa, Ele que revela Cristo para nós. Jesus disse: quando Ele vier, Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará de mim. Ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo, Ele é o nosso paracletos, Ele é o nosso ajudador. Versículo 14, do capítulo 4 de Lucas. Aleluia. Versículo 14, acharam? Diz assim: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou da Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Amém? Perceba que quando Jesus está para encarar o diabo, ele está cheio, completo. Quando ele vai começar a desenvolver o ministério, ele está o quê? No poder. Primeiro, cheio. Quem está cheio reflete poder. Pastor, alguém pode refletir poder sem estar cheio? Pode. Pode sim. É real, é visível hoje muitas pessoas fluindo no poder, mas que não tem caráter. Pessoas que fazem milagres no nome de Deus, e fazem mesmo, porque a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. O senhor está me falando que eu posso fluir no poder sem estar cheio? Pode. Nós temos dezenas de casos, centenas, milhares de casos em toda a história. Pessoas que fluíam no poder, mas que não tiveram cheio. Porque se você estiver cheio, o diabo não te derruba. Mas se você só estiver baseado no poder, nós vamos ler o que significa poder. Preste atenção. Quem está cheio tem poder, mas nem todo mundo que tem poder está cheio. Eu prefiro alguém cheio, que não refletisse poder, ainda que isso é impossível, porque se está cheio, está derramando. Ontem eu postei uma frase mais ou menos assim: às vezes a nossa unção e o dom está pronto para receber responsabilidades maiores, mas o nosso caráter não. Às vezes a unção que está sobre nós, o dom que está sobre nós, está hábil para fazer coisas maiores, mas o nosso caráter não. É muito perigoso quando a unção cresce mais do que o caráter.
quando a unção é maior do que o caráter. Por quê? Porque aí o poder cresceu, mas não são pessoas cheias. E se elas não estão cheias, significa, obviamente, redundantemente falando, que tem espaço para que algumas coisas entrem. Se você estiver cheio, nada mais cabe dentro de você. Escute, se você estiver cheio do Espírito Santo, nada mais cabe dentro de você. Não cabe imoralidade, não cabe idolatria, não cabe avareza. Você está entendendo? Não cabe orgulho, não cabe altivez, porque eu estou cheio do Espírito Santo e eu não tenho falta de nada. Jesus vai encarar o diabo cheio. Quando é que eu venço? O que eu preciso para vencer o diabo? Diga, está cheio. O que eu preciso para desenvolver o ministério? Poder. Ele encara o diabo cheio, mas vai desenvolver o ministério no poder. A palavra poder é dunamis, palavra muito conhecida, mais do que pleres. Dunamis significa poder, força, habilidade, poder inerente, poder para realizar milagres, poder que reside pela natureza. É isso que significa a palavra dunamis. Poder para realizar milagres. Eu não daria, ainda que nós vamos falar mais sobre dunamis, mas é muito importante que o nosso relacionamento com o Senhor não seja baseado apenas pelo dunamis, mas que seja pelo pleres. Que a nossa vida com o Senhor seja em prol de nós estarmos cheios, a ponto que nós vivamos nesse mundo, mas nós não temos falta de nada que tem aqui. Ok? Nós comemos o pão daqui, mas não comemos só o pão daqui, nós vivemos pela palavra. Você está entendendo isso? Isso faz toda a diferença. Você sabe por que algumas coisas têm entrado em nós? Desejos, anseios, cegueiras, obsessões, porque tem espaço vazio dentro da nossa alma. Mas quando o Espírito enche, não cabe mais nada. Quando o demônio sai, presta atenção, você lembra daquela passagem? Ela não está aqui, mas eu lembrei agora. Quando o demônio sai, ele vai para lugares áridos. E depois ele volta. Se ele encontrar a casa, o quê? O diabo só entra onde está vazio. Se estiver cheio, ele não cabe. Escute, o diabo não cabe na vida de um homem e de uma mulher que estão cheios. O diabo não cabe numa alma que está cheia do Espírito. Quanto mais cheio, menos espaço o diabo tem. Por que Jesus não encara o diabo antes? É burrice você encarar o diabo quando você tem inclinações. Quando nós temos necessidade, somos escravos de imoralidade. O meu papel é mergulhar na presença do Senhor, me encher do Espírito Santo, e só assim o diabo não terá mais lugar na minha vida. Preste atenção. O poder é para o serviço, o poder é para o ministério. Somente pelo poder do Espírito Santo nós realizaremos as mesmas obras que Jesus realizou. Escute, somente pelo dunamis, somente pelo poder do Espírito Santo nós realizaremos as mesmas obras que Jesus realizou. Sinais e prodígios é reflexo de uma vida de poder. Ela não é reflexo, querido, de alguma coisa específica. Pastor, mas tem dons. Ok. Tem dons de sinais e prodígios? Sim. Tem dons de cura? Sim. De sinais e maravilhas? Sim. São dons específicos. E a Bíblia é clara nisso. Porém, contudo, os sinais seguirão aos que creem. Ok? Eu posso não ter especificamente o dom de cura. Em alguns momentos ele é mostrado especificamente para alguns. Mas Jesus falou: no meu nome vocês vão curar os enfermos. Como é que o senhor discerne isso?
eu discerno que alguns vão fluir especificamente numa linha de cura, mas todos têm autoridade para curar os enfermos. Você está entendendo isso? Diga: eu tenho autoridade em Cristo Jesus para curar os enfermos. Esses dias eu estava lendo algo que aconteceu nos Estados Unidos, de um rapaz que entrou numa loja para comprar uma comida, um fast food, e ele estava comprando a comida. Quando alguns rapazes estavam saindo, já pegando a comida, ele começou a pregar para os caras, e os caras foram saindo, e ele foi na janela e continuou pregando para os caras. De repente o lanche dele ficou pronto. Quando ele vai para o estacionamento, os rapazes estão comendo o lanche dentro do carro. Ele falou: eu vou continuar. E quando ele continua pregando, a loucura pega os caras dentro do carro. Ele joga a comida dentro do carro, abre o porta-mala, tira todo tipo de droga que estava lá dentro. Eles começam a pisar sobre as drogas. Somente o Espírito Santo pode mudar a história da humanidade. Quando o Espírito Santo chega na vida de um homem, ele transforma ambientes. Ele não falou nada de drogas, ele não falou nada, ele só falou sobre Cristo. Ele tinha consciência do Espírito Santo. A pessoa abriu o porta-mala e começou a jogar as drogas e pisar em cima. Ele falou: eu não tinha falado nada de droga. Eu estou falando de uma vida de poder, mas sem perder a consciência de estar cheio. Igreja, preste atenção, é tempo de nós andarmos cheios do Espírito Santo. É tempo de nós entrarmos nas faculdades, nas ruas, nas escolas, nos supermercados, nos hospitais, cheios do Espírito Santo. É tempo da glória de Deus se manifestar, de nós vermos os paralíticos andando, os cegos enxergando. É tempo de nós sermos cheios, a ponto de não caber mais dentro de nós a vida do Senhor. Aleluia. Isso não é para alguns, isso é para aqueles que estão cheios do Espírito. Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Nós já estamos indo para a reta final. Eu estou resumindo. Atos capítulo 1. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 4. Acharam? Olha o que é que diz. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Perceba, antes de nós continuarmos, que o derramamento, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai. O Pai pensou isso e prometeu isso para nós. Diferente do que muita gente pensa, o batismo com o Espírito Santo é para todos. Por quê? Porque nós não temos como vencer o diabo sem o Espírito Santo. Agora, é claro que aí é outro assunto, está dentro, mas nós não vamos entrar. O batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, eu não vou entrar nisso hoje. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós, para nos levar a uma vitória sobre o inimigo. Foi assim que Jesus venceu Satanás, cheio do Espírito Santo. Agora Jesus está falando para eles: olha, não se ausente de Jerusalém, até que do alto seja revestido, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É importante, antes de nós continuarmos lendo, que os discípulos tinham andado com Jesus 3 anos e meio, ok? Eles tinham cumprido a missão dos 70, indo de 2 a 2, sim ou não? Eles tinham expulsado demônio, curado enfermos, eles tinham feito muitas coisas. Por que Jesus está falando para eles: não vá? Aliás, não vá entre aspas, porque em Mateus 28 ele diz para ir. Aqui ele está falando para ficar.
Mateus 28 ele diz: ide por todo mundo. Agora aqui ele está falando: não vá, fique. Espera aí, é para mim ir ou para mim ficar? Por mais que Mateus está antes de Atos, mas Atos vem antes de Mateus. Dá para entender não? Deixa eu explicar. Lá ele falou primeiro para ir por todo mundo. Mas parafraseando ele está dizendo: não vá sem antes você ficar. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não podem fazer o que vocês faziam sem o Espírito Santo. E por que nós fazíamos? Vocês faziam por causa do Espírito que estava sobre mim, mas agora eu estou indo embora. Agora vocês precisam do Espírito que virá sobre vocês. Até agora, tudo que vocês viveram através do Espírito que estava sobre mim, porque ninguém poderia ser habitação do Espírito. A vida de Jesus, enquanto Ele não morreu e ressuscitou, nós não estávamos hábeis para ser moradas do Espírito. Então o que eles viveram de sinais, de milagres, eles viveram através da autoridade de Jesus. Não que hoje nós não vivemos disso, mas eles caminhavam sobre a palavra de Jesus. Agora, eles vão receber algo sobre eles. E aí continua, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Como é que Jesus começa o ministério? Recebendo o Espírito Santo. Como é que os discípulos é para começar o ministério? Recebendo o Espírito Santo. Jesus começa recebendo o Espírito. Agora ele está falando para os discípulos: vocês têm que ficar em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém aproximadamente 10 dias, até o dia de Pentecoste, a festa da colheita. A palavra poder é a mesma palavra de Lucas 4,14, dunamis. Jesus está falando: vocês precisam de dunamis para desenvolver o ministério. Nós precisamos de dunamis para desenvolver o ministério. Nós precisamos de poder do Espírito para nós fluirmos. Sem um relacionamento com Deus, sem uma vida com o Senhor, sem uma vida de oração, sem uma vida de consagração, tudo que nós teremos são palavras, são vazios, são intelectualidade. O que nos capacita a desenvolvermos o ministério é o Espírito Santo. O que nos autoriza, o que nos torna legais para curar os enfermos é o Espírito Santo, no nome de Jesus. Se você vai encontrar textos que dizem: o Espírito Santo ungiu Jesus. É muito importante nós entendermos isso, porque às vezes nós estamos querendo viver uma vida de milagres, mas nós não respeitamos, não desenvolvemos uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Quando você olha a vida de Pedro, a partir de Atos 2, ele era mais o mesmo? Porque por mais que está falando de poder, Pedro estava cheio. Olha a pregação de Pedro. Olha, por onde Pedro passava, a sombra curava. Mas não era a sombra dele, era a sombra que estava sobre a sombra dele. Sombra não tem substância. A fé é substância. Mas a sombra não tem substância. Preste atenção: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmos 91. Salmos 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor tem sombra. A morte também tem sombra. Você está andando na sombra de quem?
A morte tem sombra, o Altíssimo tem sombra. Pedro agora tem a sombra do Altíssimo sobre ele. E por onde ele está passando? Conversando com João. E aí, tudo bem? Como é que foi o culto ontem? O que é que Deus tem falado com você? Ele está passando. E o ambiente é mudado. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Isso é uma mulher cheia do Espírito Santo. Por onde passa, sem cara de religioso, sem cara de crente, sem roupa que caracteriza crente, porque nós queríamos até uniforme para crente. Eu não quero uniforme, eu não quero aparência, eu quero a realidade do cristianismo. E a realidade do cristianismo é poder, é dínamos, é vida. Não é pelo que você veste, entenda, mas quem está cheio sabe o que veste. Mas é a realidade da vida do Espírito. Se nós ignorarmos isso, tudo que nós teremos são palavras de sabedoria humana, palavras intelectuais. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, o que está dizendo? É que a Bíblia, ela só é poderosa através do Espírito Santo. Sem o Espírito, tudo que você tem é história e letra. Mas com o Espírito é poder. Quando você olha para o início, quando você olha para o começo, em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa palavra, quando diz que a terra era sem forma, ela está dizendo caos. A palavra sem forma é caos, bagunça, desordem. Havia uma desordem e o Espírito pairava. A palavra pairar significa chocar, mover-se sem sair do lugar. O Espírito se movia, ele se mexia, mas ele não saía do lugar. E de repente Deus disse: haja luz. O Espírito Santo foi lá e acendeu o interruptor. Deus pensa, quando ele abre a boca, é Cristo. A palavra é Cristo e quem executa é o Espírito. O Espírito se move sobre a palavra. Preste atenção, Deus arquitetou. Quando ele abriu a boca era o Filho, e quem executou foi o Espírito. Queridos, qual versículo que veio primeiro? No princípio criou Deus os céus e a terra, ou no princípio era o verbo? O que é que veio primeiro? No princípio criou Deus os céus e a terra, ou no princípio era o verbo? No princípio criou Deus os céus e a terra é primeiro, ou no princípio era o verbo? No princípio era o verbo. Veio antes do que no princípio ele criou tudo. O verbo é antes de todas as coisas. Ei, a palavra é poder de Deus. Quando o Espírito Santo toma a vida de um homem e de uma mulher, e que ele prega no poder de Deus, milagres acontecem, ambientes são transformados, vidas são libertas pelo poder de Deus. Um homem cheio do poder de Deus não precisa marcar culto de libertação. Aonde ele chega, as trevas são dissipadas. Você não precisa invocar capeta. Onde tem demônio, capeta vai sair, não vai não sei o que. Cadê os capeta? Não. Jesus nunca fez um culto de libertação. Ele é o libertador. Quando um homem e uma mulher cheios do Espírito chega, escuta, você nunca leu numa história que as trevas brigou quando acendeu a luz. Eu não vou. Você já viu alguma escuridão? Você já acendeu a luz dentro de casa e a escuridão ficou brigando, tentando apagar a luz, e a luz tentou acender? Já viu isso? Não? Não? Você não vê isso? Escuta, luz não luta com trevas. A luz, quando ela é acesa, naturalmente as trevas são dissipadas. O avanço das trevas é a ausência da luz. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo.
Olhe para mim. Sabe o que deveria ser normal para a gente? Eu vou parar, outro dia a gente continua. Sabe o que deveria ser normal para a gente? Manifestação de demônio deveria ser normal para a gente. Qualquer lugar, no trânsito, no carro, no mercado. Isso é para ser coisa comum. Por quê? Porque a luz chegou. Você entrou no lugar cheio do Espírito Santo. Você não caça demônio, o demônio se manifesta. Você está entendendo o que eu estou falando? A realidade do reino dos céus é que aonde chega a luz, as trevas não suportam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aonde chega a cultura dos céus é para invadir a terra. Nos céus tem doença? Nos céus tem pobreza? Essa é a tua cultura. É difícil a gente entender isso, né? A religião acabou com a gente. Parece que nós estamos aqui à deriva, no barco no meio do mar, dizendo: Jesus, volta logo, porque se o Senhor demorar um pouquinho, nosso barco afunda. Nós não estamos largados aqui. Nós temos o Paracleto, o Espírito Santo. Ele não tem uma cicatriz de guerra, porque o diabo nunca conseguiu tocar nele. Nunca conseguiu tocar nele. O que eu tenho tentado dizer para vocês nas últimas mensagens, nos últimos cultos que eu tenho pregado, é andar numa vida de poder. É consciência de ser a casa do Espírito Santo. Você está entendendo isso? De ter a consciência, de entrar em lugares e ambientes e territórios serem transformados pela realidade do Evangelho, pelo poder do Evangelho, pela vida do Senhor em nós. Ele não apenas te salvou, se é que eu posso usar a palavra apenas, Ele te deu uma vida de milagre, Ele te deu uma vida de poder. Nós éramos para viver uma vida sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. Presta atenção, a nossa vida era para ser sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. O sobrenatural era para se tornar natural e o natural era para ser sobrenatural na nossa vida. Uma vida de milagres é uma vida comum em Deus. Uma vida de milagres, de cura, de sinais, é uma vida comum para aqueles que andam na presença do Senhor. Nós não podemos mais perder a oportunidade. Encontramos um doente na rua, posso orar por você? Aqui, agora. Por quê? Eu não preciso levar você para um lugar. O Espírito Santo habita em mim. Quando é que nós vamos desenvolver essa realidade? Orando pelos enfermos no meio da rua. Você passando no lugar, alguém manifestou um demônio, você fala: opa, vem cá, fica tranquilo. Fica tranquilo. O que você acha de viver essa vida? Vai ser cheio de aventuras. Você vai estar o tempo todo expulsando o capeta. É normal. Pastor, mas sou eu? Não, é o Espírito Santo em você. Eu acho que vocês não acreditam nisso. A impressão que eu tenho é que vocês ficam assim: será? Eu não sei. Isso é a palavra de Deus. Isso daqui não contém Deus. A palavra é Deus. Isso daqui não contém verdades. Isso daqui é a verdade. O Espírito Santo, ele não cabe dentro de você. Quando eu digo não cabe, ele não cabe para ficar somente aí. Ele quer ser transportado. Ele quer sair pelos seus poros. Queridos, a nossa vida vai ser muito mais dinâmica quando nós entrarmos num lugar, na padaria, for pagar no caixa, fala: bom dia, moça. Você fala: calma, fica tranquila. Tranquila. Vocês não creem nisso? O que será que Paulo está dizendo? Cristo em vós
é a esperança da glória. Alguém tem alguma interpretação para isso? Cristo em você é a esperança da glória. Diga: Cristo em mim é a esperança da glória. Pense nisso que você acabou de falar. Cristo em mim é a esperança da glória. A glória tem uma esperança, e essa esperança é Cristo em você. A glória tem uma esperança, e a esperança dela é Cristo em você, na pessoa do Espírito Santo. Ei, por que será que a multidão estava atrás de Jesus? Está certo que elas queriam comida, elas queriam essas coisas que tem hoje, porque hoje as pessoas estão atrás de milagreiro, tentando tocar num apóstolo, arrancar um pedaço da roupa dele, essas baboseiras. A vida de poder não é para um apóstolo, não é para um pastor. A vida de poder é para todos que nasceram de novo. Todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ser filho não é título. Eu agora sou evangélica. Meleca. Evangélico não te define. Eu agora sou crente. Capeta também é. Ele crê e estremece. Ser crente não te define. Quem crê em alguma coisa é crente. O que é que me define, pastor? Filho. Eu sou crente em Jesus? Sou porque eu creio nele. A minha identidade é de filho. Eu tenho a natureza do meu pai. Você tem a natureza do seu pai. A realidade do Evangelho é poder de Deus, é vida. O que eu quero nesses dias é uriçar o teu coração, despertar, para quando você começar a orar. Queridos, em pouco tempo nós vamos começar a ouvir pessoas falando: pastor, eu orei para fulano, fulano foi curado. Eu estava no meio da rua manifestando um capeta. Eu creio! Eu creio! Eu creio. Eu já falei esses dias aqui, volto a falar. O Wesley, ou foi aqui ou foi em outro lugar, não sei. O Wesley entrou numa fábrica de costura uma vez. Ele só foi conhecer a fábrica. Ele foi entrando, as pessoas foram caindo. Ele não estava orando, ele só estava conhecendo a empresa. Eu estou falando de homens fora da Bíblia, para que você não olhe para eles e ache que eles sejam algo além de você, com exceção de Jesus. O Wesley entrou num lugar, ele ia ministrar mais tarde, mas ele só estava conhecendo a empresa, como se estivesse passando por aqui. E onde ele passava, as pessoas caíam. O que é isso? Pastor, isso é para pessoas especiais. Pois é, para você. Você é especial. Deus só faz coisa especial. Deus não tem segunda nem terceira classe, então você é cidadão de primeira. Ei, Deus não tem segunda linha de produção. Ele só trabalha com primeira classe. Você é gente de primeira classe. Tanto é que o Espírito Santo habita em você. Você é a casa dele, você é a habitação dele. Tenha postura, tenha consciência. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para colocar em liberdade os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito está sobre você. Eu não quero que isso termine aqui. Não. Eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Sobre mim. O Espírito de poder está sobre a minha vida. Vocês podem viver o poder de Deus no meio da escola. Você pode viver o poder de Deus no meio da faculdade. Cara, pensa que Pedro estava passando e estendendo a mão assim: receba. Caminho, receba. Não, ele estava andando normalmente. E a sombra, as pessoas descobriram a rota que ele passava. Se fosse hoje, tinham colocado um GPS nele. Se Pedro tivesse colocado hoje, tinha colocado um rastreador nele. Aonde que ele estava? Vamos ver o caminho. Ele vai passar por aqui. E quando ele passava, o povo só ficava sentado. Algum paralítico, algum deitado, algum caído, alguma coisa. E Pedro estava passando, conversando com João, sem se preocupar com essa situação. Aquilo que estava sobre a vida de Pedro era tão forte, que não cabia dentro dele, transbordava, exalava. A realidade do Espírito Santo é que ele não cabe dentro de você. Você sabe quando você usa um perfume muito bom? Você sabe?
Você gosta de perfume? Deveria gostar. Eu gosto muito de perfume. Quando você usa um perfume muito bom, que passa no lugar, as pessoas não sentem? É isso? Agora deixa eu te perguntar. Você que usa o perfume há muito tempo, você costuma sentir? Às vezes eu chego num lugar, as pessoas falam, pastor, que perfume é esse? Eu não estou nem sentindo meu perfume. O que o senhor quer dizer com isso? Que uma vida com o Espírito Santo não é uma vida que depende do meu sentimento em todo o tempo. Uma vida com o Espírito Santo, eu senti de orar pela Adriana. Isso pode acontecer? Sim! Deus nos dá direção para isso? Sim! Mas eu não preciso sentir. Basta eu passar e o perfume do Espírito Santo comigo. Eu não estou sentindo, mas ela está. Ela identificou o que está sobre mim, mesmo quando eu não identifico, mesmo quando eu não tenho sentimento. Pedro não sentiu o perfume, mas por onde ele passava, todos sentiam. Ei! Não somos nós que precisamos sentir. É as pessoas por onde nós passamos que precisam sentir o perfume de Cristo em nós. Ele passando o perfume Mont Blanc dele. Passando. E as pessoas eram curadas. A realidade do Evangelho. A vida de Cristo na terra. Você é a casa de Jesus na terra. Você é a boca de Cristo na terra. Você é as mãos de Cristo na terra. Você é os pés dele na terra. Os músicos podem vir, por favor. Parece que a nossa vida cristã e a nossa vida de poder se resume a 4 paredes. Quanto se resume a isso? Porque alguns vêm para a igreja e ficam caçando passarinho aqui dentro. Alguns entram para a igreja só para cumprir uma tabela. Alguns ficam assim, na hora da mensagem está no Facebook. Eu entendo você, porque você é virtual. O que é virtual? É algo que não existe. Parece que você existe, mas você não existe, você é virtual. Você está entendendo? Você parece que existe. Você vê a internet, você consegue pegar nela? Esse dia não tempo atrás me mandaram 2 passarinhos, um sentado no fio e o outro sentado pousado sem ter nada. Aí falaram, ele está sobre o Ardes. Sabe por quê? Porque você está aqui dentro se enganando com o Facebook. É que você é virtual, você não existe. Como é que o senhor me prova nisso? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu vivo nele, eu me movo nele, e eu só existo nele. Sem ele você não existe. Aqui dentro não é lugar de Facebook. Aqui é o lugar onde você não vem aliviar a consciência, e quando sai no final você sai assim. Já fui para o culto, agora minha semana está abençoada. Você não entendeu o Evangelho. Evangelho não é no domingo para abençoar a sua semana. É para você receber uma palavra para encarar a sua semana. Porque você não é abençoado no culto. Você é abençoado desde quando entregou sua vida a Jesus. Ei, chega uma hora que a gente tem que sair da mentalidade de abençoado e se tornar abençoador. O Evangelho para mim é ser abençoado. O Evangelho para o reino é ser abençoador. Quando o Espírito Santo entrou em mim, ele me abençoou. Agora através de mim, ele me fez um abençoador. Aonde eu passo, aonde eu vou. Para nós, por favor, se coloque de pé. Feche teus olhos. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo nos envolverá. Feche teus olhos, deixa o Espírito Santo tomar tua vida. Você vai exalar o perfume de Cristo. Feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos. Se você tem sentido vazios na sua vida, se algumas áreas da sua vida o inimigo tem entrado, diga para o Espírito Santo, me encha. Eu quero ser cheio,
Diga para Ele: eu quero ser cheio, até que não caiba mais nada. Diga para o Espírito Santo: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Se você está passando por tentações, diga: eu quero ser cheio. A única maneira de você vencer as tentações é cheio. Então seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, meu amigo.